Psicologia investigativa, finalmente esse vídeo saiu. Se você tá com dúvida, quer saber o que naquelas séries como Criminal Minds, CSI, Mindhunter, o que aquilo ali é verdade, o que não é, e o que de fato faz um psicólogo investigativo, quais são as ferramentas, quais são os casos que ele pode atuar, vem comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar. Pra gente já iniciar, o que é de fato, Carol, essa tal dessa psicologia investigativa? É uma parceria entre os conhecimentos da psicologia e dos conhecimentos policiais. Nós vamos auxiliar em um processo de investigação criminal, tendo como base o estudo do comportamento criminoso. Para isso, a gente vai estabelecer relações entre um possível suspeito e as suas características de personalidade, fazendo uma conexão entre os dois. Como assim, Carol? É como uma cena de crime, ocorreu um crime, estamos ali na cena. No momento de execução desse crime, o criminoso expressou um determinado padrão de comportamento, que é justamente isso que nós vamos avaliar. Para isso, nós vamos fazer uma análise e interpretação da cena do crime, identificando possíveis evidências psicológicas, o que é isso, os comportamentos, as ações e o contexto da cena, possibilitando aí a gente entender possíveis motivações e intenções com aquele ato criminoso. E aí, com base em tudo isso, com base na literatura, o que os estudos apontam sobre isso, o que tem de fato pesquisas apontando sobre um determinado padrão de comportamento voltado ao crime, tá? Não é assim, eu acho que é isso, ou então isso eu acho que indica aquilo ali. Não é assim. Tudo é com base em literatura da ciência psicológica, pesquisas, o que foi feito, entrevistas, enfim, tudo isso daí. Então, a partir dessa análise e interpretação do contexto da cena do crime, esse psicólogo ele pode fazer inferências sobre as características psíquicas de um possível suspeito. Para isso, o criminal profiling ou perfil criminal, né, que ocorre muito aí nessas séries investigativas, ele de fato é uma ferramenta dentro desse processo de investigação e ele vai servir para a gente dar um norte no próprio processo, tá? Então, com base em literatura, em todas essas análises que eu falei para vocês, vamos identificar, por exemplo, etnia, estado civil, se é casado, se é solteiro, idade, profissão deste possível suspeito, fazendo com que o processo de investigação ele seja mais definido, talvez, né? Que ele seja mais restrito a um tipo de pesquisa, de investigação desse suspeito com base nessa pesquisa. Vocês estão entendendo? Então, além do perfil criminal profiling, né, do perfil criminal, uma outra ferramenta desse processo é o perfil geográfico, o geoprofiling, em que ele vai pegar ali referências do ambiente em que ocorreram os crimes, de um determinado crime, não é todos os crimes ao mesmo tempo, tá? Vai pegar todas essas informações desses ambientes e relacionar, identificando uma possível área de residência deste criminoso. Então, também vai auxiliar no processo de investigação, percebe? E para isso tem muita literatura especificando. Infelizmente, aqui no Brasil, temos poucas produções científicas na nossa língua, né? Em que fala sobre a psicologia investigativa, essas técnicas aí que eu tô mencionando para vocês. Mas eu vou dar algumas referências no final desse vídeo. Já calma aí. Para isso, Carol, todo esse processo, ele não é feito igual no CSI. Tipo, vi um determinado elemento da cena do crime. É isso. Pronto, acabou, desvendei. O perfil é esse. O cara tem tal transtorno psicológico. Enfim, tem umas coisas assim meio fantasiosas, tá, gente? Não é isso. Além do mais, uma outra diferença muito grande dessas séries para o que de fato ocorre é que nós não estamos junto aos policiais procurando possíveis suspeitos, tipo, batendo lá na casa, oi, tudo bem? Aí, fulano de tal tá por aí. A gente não faz isso. E não necessariamente a gente também carrega a arma, como aparece lá, por exemplo, no Criminal Minds, tá?
A polícia vai identificar esses vestígios aí, por exemplo, digitais, colher material e tudo, e nós vamos identificar os vestígios psicológicos, que são os comportamentos, essa análise da cena do crime, o que aquele comportamento está expressando, o que aquele comportamento expressa na cena do crime com a literatura, o que isso quer dizer, tá me entendendo? Tá acompanhando? Então é isso. E aí, isso não é rápido. Não é assim, 1 hora, 2 horas, um dia. Não é. Até porque a gente vai fazer uma análise de tudo que tem nessa cena, quais são as provas. A gente pode também estar fazendo entrevistas com as vítimas, testemunhas, os peritos no caso. Além do psicólogo, pode ter outros peritos, tá? Então a gente também pode utilizar-se desse fazer interdisciplinar para poder entender e fazer esse perfil criminal, por exemplo. Eu já falei das entrevistas, ler o processo. E o processo não é algo assim muito rápido que a gente faz, tá? Porque geralmente tem já é extenso. Então, por isso que não é em 1, 2 dias que a gente faz tudo isso, sabe? Como magicamente ali em 40 minutos, 50 minutos de episódio, tudo já foi feito, tudo tá ok. Parece que foi assim em 1, 2 dias. Não é. Quais são os casos em que é possível a psicologia investigativa auxiliar nesse processo de investigação criminal? Todos. Todos os crimes tipificados a gente pode ir lá e auxiliar os policiais nesse processo de investigação. Pode ser de homicídio em série ou não, crimes sexuais, um crime que tem ali um conteúdo de um ritual, por exemplo. Então, pode ser todos os crimes em que esse fazer da psicologia pode auxiliar. Não é restrito, tá? E eu queria colocar para vocês 3 elementos dos próprios crimes em série que auxiliam nesse processo de investigação, que é o modus operandi, vocês com certeza já ouviram falar disso, o ritual e a assinatura. Esses 3 elementos fazem parte de uma análise também. O modus operandi, ele condiz o próprio sucesso daquele crime. O sucesso é, vou entender errado, o sucesso é aquele criminoso quis cometer X crime. Cometeu? Então é isso, tá? Só que não é apenas isso. Esse sucesso desse crime, o fato dele conseguir restringir a sua própria identidade, então as pessoas não vão saber quem foi que fez esse crime, e a fuga desse criminoso. O ritual, ele é uma série de procedimentos, de situações que esse criminoso pode fazer, em que ele tem ali um conteúdo de prazer que satisfaz as suas próprias necessidades emocionais. E o ritual vai ser o conjunto desse comportamento, tanto descrito no modus operandi quanto no ritual. Então, é uma série já predeterminada daquele sujeito criminoso que cometeu X crime, tá? Essa também é uma análise. Uma outra possibilidade de atuação dentro da psicologia investigativa são os casos em que nós fazemos autópsia psicológica de um sujeito que já faleceu. A autópsia psicológica é uma avaliação, uma perícia psicológica com alguém que está morto. Como assim vamos fazer essa perícia? Calma. Esse tipo de avaliação é uma avaliação que nós chamamos de retrospectiva, que faz-se necessária avaliar ali o passado daquele sujeito. Para isso, geralmente esses casos em que é solicitada a autópsia psicológica são casos em que há um suicídio ou um possível suicídio. Como assim, Carol? A pessoa vai querer saber se aquela morte é de fato um suicídio ou se é um homicídio disfarçado de suicídio. Vamos compreender, portanto, as circunstâncias desta morte. Para isso, vamos fazer um levantamento de dados, vamos colher vários dados de várias fontes e também vamos fazer uma biografia desse sujeito. Podemos fazer esse levantamento, por exemplo, de questões de saúde, entrevistas com familiares, amigos, profissionais que acompanhavam esse sujeito, para compreender essa situação de morte. E aí é isso. De modo geral,
A psicologia investigativa é isso. Aqui no Brasil temos duas grandes referências de profissionais psicólogos que atuam dentro dessa psicologia investigativa, que é a doutora Aline Lobato e o mestre Denis Lino. Os dois têm ali uma graduação fora do Brasil em psicologia investigativa, os dois pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e eles são pesquisadores dentro dessas áreas. Fazem cursos também, tudo. Vou deixar até aqui para vocês o perfil, tanto o meu perfil do Instagram quanto o deles dois, para vocês saberem mais, perguntarem, enfim. E eles são referências nacionais dentro da psicologia investigativa aqui no Brasil. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Se ficou alguma dúvida, se tiver algum questionamento sobre a psicologia investigativa, pode colocar aqui nos comentários. Peço também que vocês coloquem um like e se inscrevam no canal. Eu tava um tempão sem fazer vídeos, como vocês podem perceber, né? E aí eu vi que o número de comentários, de curtidas, de visualizações estavam crescendo e eu falei assim, não, eu vou ter que voltar a fazer esses vídeos. Então, eu voltei. E quanto mais likes, visualizações, enfim, comentários tiver nos vídeos, mais vídeos eu vou trazer pra vocês. Então é isso, gente. Qualquer coisa, pode escrever aí. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.